É oficial, o Grêmio perdeu 4 meses do ano com um treinador insuficiente que não entendeu onde estava e que ainda não entendeu o time que tem em mãos e não sabe o que está fazendo. Perdido, desconectado com os jogadores, sem mostrar nada. Esse cara vai cair do comando técnico do Grêmio. Vai cair. E eu espero que para o bem do clube seja ainda hoje. Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 0, Flamengo 2. E foi barato, né, gente? Foi barato porque o Flamengo trotava em campo. O Flamengo, eu acho que eles não suaram. E mesmo assim, jogaram futebol suficiente para construir uma vitória tranquila e para arrancar gritos de olé de seus torcedores aqui na Arena. Né? Aí alguém vai dizer assim, Lucas, mas não dá para avaliar o Quinteiros por esse jogo, olha o elenco do Flamengo. Aí eu vou dizer duas coisas, tá? Eu não tô avaliando por esse jogo, eu tô avaliando pelos 4 meses. Tô avaliando por tudo que a gente viu. E o Grêmio não tem nada. E ele mexe na escalação, e ele mexe numa peça, mexe na outra, não mexe nas que tem que mexer. E se mostra perdido e insuficiente. Ele não sabe onde ele tá, ele não sabe o time que ele tem. Né? E aí, sobre a qualidade do Flamengo, eu também digo o seguinte: o melhor Flamengo que eu vi na minha vida, eu vou fazer 40 anos esse ano, foi o de 2019, que talvez seja o maior Flamengo da história, né? Não dá para cravar isso porque tem aquele Flamengo de Zico, tem né, outros times do Flamengo que realmente foram incríveis, mas acho que da minha geração, o de 2019 foi o maior Flamengo. Tanto era muito melhor que o Grêmio, que a gente tomou 5-0 deles no Maracanã. Sabe quanto que foi aqui na Arena o jogo? Sabe quanto que foi? 1-1. Contra um Flamengo muito melhor. Muito melhor que o Grêmio. Repito, talvez o maior Flamengo da história. No mínimo, um dos 2 ou 3 maiores Flamengos da história. Sabe quanto que foi aqui na Arena? Um Flamengo contra o qual a gente não tinha nenhuma chance de passar de fase. 1-1. Sabe quanto foi o jogo do Grêmio contra um Flamengo ainda muito qualificado de 2021, no ano em que o Grêmio foi rebaixado? Sabe quanto que foi lá no Maracanã o jogo do Grêmio contra o Flamengo? 1-0 pro Grêmio. No Maracanã, gol do Borja. Então assim, é muito bom, é muita qualidade, tem talento, tem entrosamento já de mais tempo. É verdade. Mas dá para enfrentar. Dá para enfrentar melhor. O Central Córdoba consegue enfrentar melhor. Aqui é o Grêmio, cara. A gente não pode entrar nesse pensamento pequeno, esse apequenamento de mas era o Flamengo, até que a gente conseguiu jogar mais ou menos bem nos 3 primeiros minutos, até tomar o gol. Não é isso, cara. E te digo mais, o Quinteiros, ele é um míope tático, ele é um míope, não é tático, ele faz leituras equivocadas de jogos, como o Grenal do Beira-Rio, que ele acha que ele foi bem, porque o Inter tinha o resultado nas mãos e não fez questão de atacar, né? Aí ele acha que em algum momento do jogo contra o Ceará ele foi bem também, porque estava 2-0 pro Ceará, os caras também não fizeram questão de sair aloprados para cima da gente. E aí ele conseguia ter um pouquinho mais de posse de bola, de volume, de iniciativa, e ele achava que ele ia bem. Mas ele não produziu nada, mesmo com esses adversários um pouquinho mais recatados. Hoje eu tava prevendo que ia acontecer a mesma coisa. O Flamengo fez gol aos 3 minutos, eu falei, o Grêmio vai tomar um pouco mais a iniciativa, vai né, visitar um pouquinho mais a área do Flamengo, e aí o Quinteiros na coletiva vai achar que conseguiu até ir razoavelmente bem. Pois nem aconteceu isso. Porque o Flamengo, sem suar, trotando em campo, treinando em campo, não deixou o Grêmio jogar. Tocou a bola, parece que quando quis fez lá mais um gol, parece que se quisesse fazer outro faria. Ali, marchando, né? Poupando jogadores sem tirá-los de campo. Poupando em campo. O Grêmio não chutou a gol. O Grêmio foi chutar. O Pavão deu um bico de fora da área lá, que o goleiro em tese tocou uma pontinha de dedo, mas
defesa mesmo, só uma do Alisson, o guri que entrou, e que, por sinal, é um guri interessante, Mas daí entra faltando, ele, o Monsalve, né, entram faltando 10 minutos para acabar o jogo, 15 minutos, 2-0, né, tipo, vai lá, resolve, campeão, né. É um técnico totalmente perdido, não tem trabalho. E, gente, eu não falei isso no vídeo pós-jogo da Sul-Americana, porque eu gravei o vídeo antes das coletivas. Eu acho que eu não falei isso. Eu acho, porque eu ainda escuto um pouquinho de rádio, às vezes, logo depois que acaba o jogo. Mas talvez essa entrevista do Villasanti tenha sido bem depois. O Villasanti saindo do jogo deu uma entrevista que, para mim, ela é reveladora em muitos níveis. Eu acho que ela deveria ter sido muito mais explorada pela mídia, pela crônica esportiva gaúcha. Alguém pergunta alguma coisa para ele na zona mista ali, Villasanti, mas tá faltando entender o que o Quinteiros quer, ou vocês é que não estão conseguindo executar, alguma coisa nesse sentido, sobre o trabalho do Quinteiros e tal. Ele respondeu, nós temos primeiro que tratar de ganhar os jogos. Depois a gente pensa em realizar 100% o que o treinador tem pedido. Cara, é uma inversão isso de tipo assim, na cabeça dos jogadores, o que o treinador tá pedindo não funciona. Ou não dá para executar, por algum motivo, por características, por entendimento, né? Então é claro isso, que o Villasanti está dizendo o seguinte, cara, ele tá pedindo umas loucurinhas lá que por algum motivo a gente não concorda, ou não entende, ou não vai fazer. Ponto. Então, a gente ignora tudo que ele tá falando, para tentar ganhar o jogo. Depois de um jogo ganho, a gente vai pensar em tentar fazer o que ele pede. É só resgatar essa entrevista. É revelador, cara. Nós estamos há 4 meses sem um trabalho. E eu confesso que mudei totalmente de opinião. Porque eu disse já em algum momento que, considerando esses 3 jogos que tínhamos, e agora são 2, que eram Flamengo na Arena, Mirassol em São Paulo e Grenal na Arena, eu achava melhor manter o Quinteiros até o Grenal, pelo menos, para não realizar uma troca nesse momento conturbado, né, com esses jogos importantes aí no calendário e tal. Era melhor ir com o Quinteiros, pegar essa sequência, até o Grenal, pelo menos, melhor do que estar sem treinador ou com um treinador recém-chegado e tal. Sabe que eu mudei de ideia, cara? Eu acho que o Quinteiros tem que cair hoje. E eu mudei de ideia e eu vou falar mais uma coisa que vai doer nos meus próprios ouvidos. Eu amanheceria a segunda-feira ligando não, teria que ligar hoje já, mas já acertando questões práticas com Mano Menezes. Gosto de Mano Menezes? Não. Queria Mano Menezes no Grêmio? Não. Só que é o seguinte, gente, eu não tô mais olhando para um 2025 de uma possível eventual glória. Eu tô olhando com medo de cair para a segunda divisão mais uma vez. Gente, vocês viram como a gente ganhou do Atlético Mineiro, né? Num jogo bizarro, uma incompetência ofensiva dos caras, o Volpi melhor em campo, a gente achou 2 gols, tomamos um baile do Atlético Mineiro e ganhamos. Foi totalmente atípico. Pois se aquele jogo tivesse sido típico, ou seja, se tivesse dado a lógica, eram 3 derrotas em 3 jogos. A crise estaria muito mais encorpada e o Quinteiros com certeza cairia. Talvez não caia, porque temos uma direção que talvez seja resultadista. Ah, não, mas temos 3 pontos em 9, é pouquíssimo. Mas talvez para eles não seja a crise suficiente ainda. Cara, era para ser 3 derrotas. Foi esse o futebol que o Grêmio mostrou nos 3 jogos em campo. Futebol triplamente derrotado. Num dos jogos deu uma loucurinha lá, mas a lógica não era essa. Então, assim, eu acho que o Quinteiros tem que cair e o Mano Menezes é um cara que pelo menos chega aqui. Pode ser outro nome também, tô dando um exemplo, tá?
mas ele conhece a aldeia, deve estar aqui, já deve estar assistindo os jogos, não precisa explicar para ele quem é o Monsalve, o que é um Brasileirão, como é que são as distâncias, como é que era, sabe? Não vamos também complicar, porque os técnicos que eu queria, tem 20 na frente do Mano Menezes, mas desses 20, muitos têm dificuldade para trazer, vai precisar de dias negociando, outros vão ter que chegar aqui e entender um monte de coisa e tal. Já era, passou. Agora é brigar por dignidade, por um ano decente. E até mesmo por um Grenal já, que o Mano Menezes é um cara que chega e rapidamente ele ajeita o time, assim, um beabá, um feijão com arroz. Né? Então, assim, cara, tem que cair e segunda-feira o Mano ou qualquer outro treinador, pode ter outros nomes muito melhores aí, né, numa análise mais complexa. Tô falando aqui de sopetão, né? Mas seja lá quem for, cara, tem que trocar. Até porque, além de eu sentir que não sai mais nada de Gustavo Quinteiros, né? Nessa laranja não sai mais nenhum caldo, né? Essa laranja tá totalmente apertada e seca, não sai mais nada. Além disso, cara, tem uma questão que é a seguinte: se o Grenal do fim de semana que vem fosse no Beira-Rio, talvez não, vamos deixar o Quinteiros então, porque agora vai ser uma turbulência, trocar de treinador, tem que achar um treinador, o cara tem que ter tempo para dar uma mexida no time e tal. Eu até poderia entender, mas para mim o fato de ser na arena exige ainda mais que o movimento do Grêmio seja rápido, seja ágil, seja para hoje. Porque nós vamos jogar um Grenal com um clima bosta na arena, um clima de torcida contra treinador. Hoje isso aqui, a diferença disso aqui para um velório é que teve uma galera irada, indignada e xingando. No velório geralmente não tem. Mas nos outros 80%, 85% do tempo era velório. Com esses momentos de ira coletiva, raiva e indignação. De não estar vendo nada. Um Grêmio batido, envolvido, controlado. Era eu jogando bola com meu filho de 2 anos de idade. Sabe? Tu fica ali, aí ele pensa que daí tu dá a bola pra ele pensa que tá fazendo alguma coisa, né? Que quando ele vai fazer o gol, tu tira, aí às vezes tu até deixa ele fazer uma gracinha e dizer que daí, mas se tu quiser, e o Flamengo quis, é óbvio, tu vai lá e faz o gol. Fala, ó filho, tá, ó, beleza, olha aqui agora, ó, pum, gol. Era uma criança contra um adulto aqui na arena. Foi constrangedor. Foi constrangedor. Eu não tô acostumado a lidar com esse tipo de Grêmio. Não é o Grêmio que eu nasci vendo, onde eu fui forjado com o Grêmio de Filipão. Nasci em 85, comecei a ver futebol na década de 90. Comecei a ver um Grêmio que às vezes nem era melhor. Pegava o Palmeiras da Parmalat, que era uma seleção melhor que esse Flamengo. Se tu olhar nome por nome, era Cafu, era Roberto Carlos, Rivaldo, era uma máquina. E o Grêmio ia lá e fazia alguma coisa. E começava na casa mata esse movimento. Começava com o técnico. Não com o cara ali separadinho, com a mesma roupinha de sempre, porque ele, né, como diria um amigo meu, o Zé Pedro, ele tem tanta ideia fixa que ele não consegue ter flexibilidade para mudar o time, ele não muda nem a roupa, né? E o pior é a postura, com aquela mãozinha na cintura, né? O Grêmio tomando olé do Flamengo e meu técnico tá lá com o sapatênis dele e com a mãozinha na cintura e o assistente no tablet lá. Deu, vaza, volta, acabou. Tu não tem tamanho pra Grêmio, tu não entendeu ainda onde tu tá. O time não te entendeu também. Então volta pra Argentina e vamos mudar isso. Vamos, como é que se diz, né? Contenção de danos. Contenção de danos. Acabou o sonho, a esperança de um 2025 legal, pujante, talvez até com um caneco grande. Acabou. Acabou. É dignidade. E acabar essa gestão que foi assim. Eu não vou ficar aqui dando adjetivo, tá? Porque acabou de acabar o jogo, eu tô num calor do jogo, eu não quero falar demais. Mas vocês sabem, né? O que essa gestão nos remete. E o que respinga em campo e o que a gente acaba vendo em campo. Então acabou, cara. Acabou a gestão Guerra. Eles que tratem de fazer um fim de ano com dignidade e, sinceramente, com Gustavo Quinteiros à frente do time, eu tenho muita dúvida se a gente vai ter essa dignidade. Hoje, por exemplo, não teve.
Aliás, ao longo desses 4 meses, em muitos momentos faltou dignidade. Então acaba, encerra. Vamos pro pragmatismo. Já pensando no Mirassol com outro trabalho, com outro profissional e pegando um Grenal, pelo menos com a arena, com as esperanças renovadas, com a torcida de volta. Porque do jeito que tá, cara, pra onde tu olha é depressão. Pra onde tu olha é tristeza, é indignação. Vamos virar essa chave dentro de campo, mas também virar essa chave anímica junto ao torcedor. Porque não dá mais, cara. Eu tenho convicção de que esse cara vai cair. Convicção, não acaba o ano, não acaba o contrato, nem a pau. E quando se tem essa convicção, cara, corta logo e já pega um Grenal aqui com novos ares, porque... porque isso aqui tá fazendo mal ao torcedor do Grêmio, tá fazendo mal. O torcedor do Grêmio muitas vezes não tem nem mais energia para ter raiva, para se indignar. O torcedor do Grêmio entra numa espiral de indiferença, de melancolia, de tristeza, que é muito pior que a raiva. Eles estão conseguindo secar até a nossa indignação, sabe? O estádio hoje estava triste. E essa tristeza precisa começar a ser ceifada pela Casa Mata. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.